Olá, me chamo Robson Bernardo, sou aluno da Universidade Estadual de Goiás, Campus Central. Estou cursando a disciplina de Biologia Molecular pelo CEAR e essa atividade ela foi proposta pelo professor Lourenço Faria e hoje eu vou falar sobre técnicas de Biologia Molecular. Bom, a biologia molecular ela é considerada uma área de pesquisa recente e que está em fase de exploração e aprofundamento. É um vasto campo da biologia e que analisa os materiais genéticos e sua complexidade. Essa área ela é nascida da junção dos ramos da genética, bioquímica e biologia celular. O avanço dessa área ele trouxe diversas aplicações e, com isso, uma grande importância em nossas vidas. Bom, dentro das técnicas de biologia molecular, eu irei falar mais especificamente sobre as técnicas de transformação genética de planta. Os estudos sobre genética molecular de plantas começaram a ser realizados há pouco tempo, devido às dificuldades em se trabalhar com plantas de maior interesse econômico. Essas plantas possuem genomas complexos e grandes, em razão da poliploidia, o que dificultava muito a identificação de mutações recessivas e a manipulação do DNA. Aos poucos, os pesquisadores foram aprendendo a manipular e a selecionar as plantas que mais se prestavam à manipulação genética. E esses genes conferem vantagens, seja para a planta ou para o homem, como por exemplo, a resistência a determinados insetos ou herbicidas, e para o homem a produção de sementes com maior teor de vitamina A e o maior conteúdo proteico. Aos organismos que sofreram algum tipo de manipulação genética, dá-se o nome de organismos geneticamente modificados, OGMs ou transgênicos. Atualmente, os genomas de várias plantas de interesse econômico foram sequenciados ou estão sendo sequenciados, como o arroz, a soja, o café, a cana-de-açúcar e entre outros. Uma vez desvendado o genoma, os pesquisadores eles podem localizar e modificar de forma precisa os genes de interesse e selecionar linhagens que apresentam, por exemplo, características que possibilitam o melhor desenvolvimento e rendimento em determinadas áreas de plantio, ou seja, uma melhor adaptação às regiões em que se encontram. Sendo assim, as transformações genéticas de plantas só foi possível depois do domínio de tecnologias que possibilitaram a introdução do DNA nas células vegetais. Bom, sendo assim, eu irei falar sobre 3 métodos e o primeiro método é a transformação de plantas via Agrobacterium tumefaciens. As plantas elas são suscetíveis a diferentes tipos de doença, incluindo alguns tipos de câncer ou tumores. E um tumor de planta ele é chamado de galha. Existem muitos tipos de galha e vários agentes podem induzir a formação de uma galha, como por exemplo ferimentos, insetos e vírus. E dos variados tipos de doença causadoras da galha, a mais interessante do ponto de vista biológico é a chamada coroa galhada. O agente causador dessa doença é uma bactéria do solo chamada Agrobacterium tumefaciens, e essa bactéria ela age da seguinte maneira: assim, penetra na planta através de aberturas decorrentes de ferimentos e transforma geneticamente suas células, fazendo assim a indução à formação de tumores pela transferência de parte do seu material genético para o genoma da planta. A expressão dos genes bacterianos em células transformadas estimulam a divisão celular e, como consequência, as células proliferam, formando um tumor
cujo crescimento não podem ser regulado pela planta. Os tecidos do tumor secretam um tipo incomum de aminoácidos conhecidos como opinas. O agente indutor do tumor de Agrobacterium tumefaciens é o Plasmodium TI. O Plasmodium TI contém os agentes que controlam o catabolismo de um determinado tipo de opina na bactéria e os genes que controlam a síntese dessas opinas nas células transformadas da planta. Existem vários tipos de plasmídios TI e cada um deles comanda a síntese e a utilização de um tipo de opina, como a nopalina, a octopina ou a agropina, e entre outros. O plasmídio TI tem sido amplamente utilizado como veículo para a introdução de genes exógenos em plantas. Porém, foi necessário desarmar o plasmídio TI para que ele não causasse tumores. Isso foi feito por meio de deleções dos genes do tDNA que codificam as enzimas controladoras da síntese dos hormônios auxina e citocinas. Além disso, foi necessário introduzir um gene no tDNA que permitisse a seleção das células transformadas. Um gene que confere resistência a um determinado antibiótico é frequentemente utilizado com esse propósito. A metodologia de transformação de células vegetais envolvendo a Agrobacterium tumefaciens possui várias vantagens em relação às demais técnicas, principalmente por utilizar um processo que ocorre naturalmente. A transformação das células ela é permanente e altamente eficiente, pois apenas uma ou poucas cópias do tDNA são integradas no genoma da célula vegetal e em um local que não prejudica funções celulares normais. A infecção se dá em uma célula intacta, o que facilita a regeneração da planta. E assim é possível a transferência de grandes moléculas de DNA com raros eventos de rearranjos, sendo um processo simples e pouco oneroso. O próximo método é a transformação de plantas via bombardeamento de DNA. Esse método ele utiliza um aparelho chamado de acelerador de partículas, no qual o DNA plasmidial, contendo um gene de interesse a ser inserido no genoma da planta, é complexado com micropartículas de ouro ou tungstênio e é submetido a altas pressões de gás hélio. Essa pressão ela funciona como um tiro que acelera o complexo DNA micropartículas com força e velocidade suficiente para o rompimento simultâneo da parede e da membrana celular e a penetração nas células vegetal. Bom, o processo de bombardeamento ele possui a vantagem de servir para qualquer tipo de tecido ou célula e, portanto, ser ilimitado para qualquer espécie vegetal e animal. Esse método ele não envolve qualquer organismo vivo e não há ocorrência de falsos transformantes. Porém, a transformação das células tem se mostrado transigente, com uma frequência muito baixa de integrações estáveis no genoma. Esse processo, além de limitar o tamanho do DNA e a ser bombardeado, proporciona a ocorrência de rearranjos e múltiplos eventos de integração. E por ser um processo que necessita de equipamento adequado para cada tipo celular, ele se torna oneroso e relativamente complexo. Bom, o terceiro método e último é a transformação de plantas via eletroporação. Também sido utilizado para a introdução de DNA nas células vegetais, essa é uma técnica que oferece as vantagens de ser aplicada a qualquer espécie vegetal e de não originar falsos transformantes. Ela é uma técnica que possui limitações como o fato de ser transitório e servir apenas para a introdução de pequenas moléculas de DNA e levar à ocorrência de rearranjos no DNA. A eletroporação ela exige a utilização de protoplastos vegetais
o que dificulta a regeneração da planta, além de ser um processo complexo e onoroso. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para esse trabalho e muito obrigado por assistir até aqui e até logo.